Fala pessoal, nesse vídeo eu quero começar a mostrar algumas análises breves das minhas partidas no Spilimbergo Open. A gente vai tentar um formato diferente dessa vez. Normalmente eu separo uma ou duas partidas que eu gostei bastante no torneio. Eu vou fazer isso dessa vez também, vou mostrar minha partida preferida, que eu gostei mais de jogar. Mas eu quero mostrar alguns momentos críticos de todas as partidas. Vamos tentar passar por elas. Minha ideia é dividir em 3 partes, já que são 9 rodadas, né? E acho que isso daria uma boa noção de como o meu torneio teve momentos diferentes também. Antes de tudo, se você gosta de acompanhar os torneios e gosta desse tipo de conteúdo, dessas análises de partidas, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não tiver inscrito e divulga pra galera também. Considere fazer parte do clube de membros. O clube de membros é uma forma de apoiar o canal mais diretamente. E a gente está sempre publicando um conteúdo exclusivo no clube de membros, principalmente em relação ao torneio, sempre sai alguma análise mais especial, mais detalhada lá no clube de membros. Então, considere fazer parte. Bom, na primeira rodada, eu enfrentei esse jogador, Hélio Ganci. É um jogador relativamente jovem, 19 anos, italiano. A primeira rodada de um torneio, ela é sempre um pouco mais improvisada que as outras, porque até os momentos finais, assim, tipo 15 ou 20 minutos antes da rodada, a lista de inscritos ela ainda está sendo meio que atualizada, assim, você não tem certeza quem que saiu, quem que tá na lista, se tem alguém que pediu buy, que vai entrar na segunda rodada. Então não dá para saber com total certeza quem que você enfrenta. Tem alguns torneios onde os caras já publicam em parcelamento um dia antes, assim, do torneio começar. Mas a maioria dos abertos é aquela coisa meio de última hora, e fulano saiu, alguém avisou que não vai jogar, ou entrou de última hora, alguém pediu buy. Então você sabe ali que tem uma chance de você jogar contra uns 2 ou 3 adversários, mas não faz sentido ficar preparando para os 3, por exemplo. É porque a gente sabe onde é o corte e sabe mais ou menos ali que você vai jogar contra o, sei lá, pode ser o pré-95, o pré-96 ou o pré-97. Dependendo de se tiver algum ajuste na lista, aquilo vai subir para mais ou para menos. Mas aí é muito gasto de energia e de tempo você ficar, digamos, preparando para 3 adversários. Até porque você nem sabe qual vai ser a cor, né? Você não sabe se vai jogar de pretas ou de brancas. Então, imaginem que é muito trabalho. Então, a primeira rodada, o negócio é chegar lá, se concentrar e jogar, né? É bom porque o adversário. Está aqui a câmera. É bom porque o adversário ele também não tem esse tempo de preparação. Então, eu comecei de pretas e foi uma partida interessante até um certo ponto. A minha ideia nesses vídeos aqui é mostrar todas as partidas, mas justamente por isso a gente não vai analisar todas super detalhadamente, super profundamente. Primeiro que eu ainda não fiz esse estudo super profundo. E segundo que aí os vídeos ficariam extremamente longos e eu queria fechar em uma semana, né, a revisão do torneio. Então, bom, a abertura foi E4, C5, cavalo F3, D6, D4, C por D4, meu adversário jogou dama por D4, que é uma subvariante aí, é uma linha, uma sideline, mas bem popular e totalmente jogável, né? Ele evita, assim, as linhas mais críticas. Eu, pra falar a verdade, não tinha certeza se nessa primeira rodada, em caso de cavalo por D4, se eu ia jogar depois de cavalo F6, cavalo C3, A6, se eu ia pra Naidorf ou se eu ia jogar Siciliana clássica, cavalo C6, que eu tenho jogado ultimamente. Tava mais pra clássica, vai, mas enfim. Foi dama por D4. E a gente seguiu um caminho mais ou menos típico. Cavalo C6, ele jogou essa linha com dama E3. Tem bispo B5 aqui também, que é a continuação mais clássica. Mas ele jogou dama E3, G6, bispo E2, bispo G7, roque, cavalo F6 e torre D1. Normalmente, nessas linhas as brancas fazem H3 em algum momento, para tirar a casa G4 das peças pretas, do cavalo ou do bispo, né? Ou ele joga aqui C4 para criar um centro Maroxy, que é essa estrutura, digamos, aqui, né? Ou faz esse H3, ou joga um C4, assim, para ficar com esses peões. Esse centro Marox que dá um pouquinho mais de espaço para as brancas. Mas o problema dessa posição é que a dama fica sempre meio mal colocada, ele ainda vai ter que gastar um tempo consertando essa dama. Porém, ele jogou torre D1, que é um lance mais flexível, né? Ele guarda os lances ali, tanto C4 como H3. Eu roquei. Aqui E5 não é um problema, se E5 cavalo G4, aí eu exploro concretamente a posição da dama, né? Para ganhar o peão de E5. Então ele jogou cavalo C3. Aqui já é um plano diferente, né? As brancas não vão fazer o C4, mas ele tem uma outra ideia que é jogar cavalo D5, colocando o cavalo aí numa posição ativa, e depois fazer C3 para limitar o bispo de G7. Então, se eu faço um lance qualquer, tipo A6, cavalo D5, sei lá, bispo E6 e aí C3, né? A ideia das brancas é justamente matar o bispo de G7 ali com esses peões em C3 e B2.
Mas bom, eu joguei cavalo B4, que eu lembrava de uma ideia parecida numa linha que o Guiri analisa no curso dele, tocando no peão de C2, ali ele vai ter que gastar um lance, né, para defender esse peão, então ele joga dama D2. E agora eu decidi explorar outro ponto da posição com bispo G4. Aqui, para falar a verdade, eu furei um detalhe também, porque eu meio que confundi, assim, eu lembrava que o Guiri dava esse cavalo B4 e quando dama D2, ele passava, a ideia dele era jogar B6 aqui, para continuar desenvolvendo, e se A3, cavalo C6. Aí o cavalo volta pro jogo por C5, bispo B7, as pretas têm uma pressão forte em E4. Então essa era a minha ideia inicial. Só que aí na partida, quando eu joguei B4 e meu adversário estava pensando, eu comecei a calcular um pouco melhor, e aí eu vi um detalhe aqui. Se B6, ele joga E5. Porque agora cavalo G4 não tá mais ganhando tempo em cima da dama. Então eu já tenho um problema em D6. Cavalo E8, mas agora as brancas fazem cavalo E4. E essa jogada é muito forte, porque ele reforça a pressão em D6 e ele tá atacando o cavalo. Eu comecei a me perguntar o que eu tinha. O que eu tinha furado, talvez, né? Na linha. Porque aqui as brancas estão ganhando um peão, meio fácil, inclusive. Eu não vou ter compensação suficiente. E na realidade, eu acho que eu acabei confundindo. Provavelmente, a linha que eu queria jogar aqui era H3, aí roque, e agora torre D1. Eu acho que era essa posição aqui. Bispo E6. Provavelmente era isso. Não, na verdade aqui, eu acho que era assim, roque, agora cavalo C3, e aí sim, cavalo B4, dama D2, B6. Acho que era justamente esse o detalhe. Porque se torre D1, dá pra fazer bispo B7, aí não tem cravada mais, né? Não adianta jogar E5 aqui, porque as torres estão protegendo a dama. E aí sim, se joga A3, cavalo A6 e o cavalo tá voltando por C5. Então acho que eu acabei meio que trocando essa ordem, né? Eu percebi isso a tempo na partida, porque se eu tivesse jogado depois de dama D2, B6 ao toque, aí eu levaria esse E5. Mas eu percebi que tinha esse problema e joguei bispo G4, que também é um lance bem natural, porque eu estou explorando a ausência do H3, né? Para quem não sabe, nessas posições esse é um recurso típico, assim. Se o branco não faz H3, você joga bispo G4, troca em F3 e puxa o cavalo para D7. E a ideia das pretas é jogar pelas casas pretas, né? Porque o bispo de casas brancas também não é tão perigoso aqui. Então ele fez A3. Dessa vez meu cavalo voltou para C6 mesmo. Eu não voltei ele para A6, porque aqui eu já vi menos sentido nessa ideia. Como o bispo não tá vindo por B7, eu não vou conseguir colocar tanta pressão assim em E4. Então eu voltei para C6 mesmo. Parece que eu perdi um tempo, é verdade, mas por outro lado a dama ainda não tá legal em D2. Ele ainda vai ter que consertar essa dama. Então foi dama G5. Eu joguei aqui torre C8, desenvolvendo mais uma peça. Posso manter a cravada por um tempo, não preciso ter medo, porque, por exemplo, E5 aqui não é uma ameaça. Eu tô jogando bispo toma F3. E aí, quando o bispo toma cavalo por E5, né? Porque se ele tentar ser esperto com esse intermediário E por F6, bispo F6 ganha um tempo em cima da dama, e aí eu vou ficar com um peão a mais. Ele jogou bispo E3, e agora eu decidi ir pelas casas pretas. Bispo toma F3, bispo F3 e cavalo D7. Esse foi um momento interessante, porque eu tinha uma ideia que poderia ser bem chata para as brancas. E eu tinha visto essa ideia, mas eu acho que eu apreciei pouco ela, eu deveria ter ficado mais tempo considerando, que era cavalo E5. Esse lance costuma ser bem chato para as brancas, né? Porque eu tô ameaçando o cavalo C4 agora. E aí já coloco uma pressão em E3 e B2 e começo a pressionar forte ali a diagonal, com a ajuda do bispo. Eu deveria ter entrado nisso porque a jogada mais natural para as brancas é um erro, que é bispo E2. Né? Ele tenta tirar o bispo e manter a casa C4 sob controle. Mas aqui vem um recurso típico dessas posições. Torre por C3. Sacrifício de qualidade, BC3 e cavalo E4. Que ao mesmo tempo eu ataco a dama e já estou tomando em C3 ali, dando um duplo. Então, isso aqui já é uma catástrofe para as brancas, ele já fica perdido. Porque eu vou tomar em C3, tomar em E2 com cheque, posso ter um cavalo F3 depois. No mínimo eu recupero a qualidade e já estou com vantagem material. Então ele teria que jogar ou dama G3, que é um lance não é tão confortável de fazer, porque ele não evita cavalo C4, né? Por exemplo, se eu jogar cavalo C4, forçando o bispo C1 e cavalo D7, a posição vai se ajeitando muito bem para as pretas, né? Eu fico sempre pressionando ali B2 e C3, cavalo por B2 é uma ameaça. Então dama G3 eu acho que não era tão bom. E na partida eu senti que ele teria que jogar bispo D4, que já não é uma decisão tão fácil para tomar de brancas, porque deixa eu dobrar os peões ali, cavalo F3, G por F3.
Mesmo assim, eu não achava que isso era tão bom para as pretas. Porque esses peões dobrados não são realmente super fracos. Ele pode uma hora avançar aqui na F4 e E5. Mas, no mínimo, eu tô ok também nessa posição. Mal não tenho como tá, né? Minha posição tem que ser jogável. Então, cavalo E5, assim, eu acho que era um lance bem legal na prática. Assim, era uma tentativa boa de colocar uma decisão difícil para ele. Mas eu fui para outro plano aqui, cavalo D7, que também é uma ideia bem natural. Porque eu começo a pressionar a diagonal, eu evito E5 aqui, né? E o meu cavalo pode ir para E5 e C4 às vezes, ou de C6. Meu adversário, ele jogou um lance interessante, foi cavalo D5, e aí eu joguei E6 atacando esse cavalo. Quando ele voltou, cavalo C3, eu tomei uma decisão bem concreta aqui, que é bispo toma C3. Parece estranho dar esse bispo, mas é um tema comum nessas posições também, um tema estratégico, porque as brancas ficam com um par de bispos, mas a estrutura dele fica bem debilitada. Então, outras opções eram possíveis. Eu poderia ter jogado cavalo de D5 ou cavalo de C5. Até cavalo de C5 é interessante, porque esse torre D6 cavalo C4, né? Dá um duplo aqui. Mas eu joguei bispo toma C3 mesmo. E aí BC3, cavalo C5 agora. Então tem essa... aqui a gente já tem esse desequilíbrio, né? Surge uma posição bem dinâmica. E aí esse já é o tom do meio jogo, da batalha estratégica, porque as brancas têm o par de bispos, mas os bispos não estão jogando tanto no momento, e ele tem esses problemas na estrutura da ala da dama. Ou seja, caso ele não consiga explorar a força, o potencial do par de bispos, a tendência é que a posição das brancas fique muito ruim, porque a estrutura dele já está exposta, né? Já está debilitada. Então, como que continuou aqui? Ele jogou dama G3. O ideal para as brancas é não trocar as damas, porque se ele trocar as damas, diminui muito a possibilidade de ter um ataque, né? Uma iniciativa, e isso significa que as pretas vão conseguir trabalhar a estrutura muito mais facilmente, então ele tem que manter damas e jogar de uma forma dinâmica. Tocou em D6, eu joguei cavalo E5 agora. Aliás, um detalhe aqui é que ele não tem como ganhar uma peça com bispo C5, porque a dama tá caindo, né? Esse bispo tira a defesa da dama, e se ele trocar as damas, aí eu defendo D6 com a torre. Então foi dama G3, cavalo E5. E eu acho que ele jogou bem, né, esse ponto, porque ele faz torre D4, um lance bem legal, ele controla a casa C4 e prepara para dobrar torres na coluna D. E aí eu vou reforçar D6, dama E7, torre AD1, torre FD8. Agora as brancas jogaram H4, outro lance bastante útil, né? Como eu disse, ele tem que jogar pela atividade, então ele faz isso aqui para tentar jogar H5, para quem sabe debilitar a minha ala do rei. E eu já me antecipei a esse avanço com F6. Quando H5, G5, essa era a minha ideia, né? Eu fico com essa posição aqui que parece um pouco perigosa, mas na verdade está bem sólido, assim, o cavalo tem essa casa firme, meus dois cavalos têm casas muito firmes. Agora é interessante porque durante a partida, eu achei que essa posição estava caminhando muito bem a meu favor. Eu senti que eu já estava ficando melhor. Mas na realidade, do ponto de vista objetivo, eu não tenho uma vantagem grande nem nada assim, tá? O computador, ele até gosta para as pretas, mas não é nada tão grave. Então ele fez bispo G4, um bom lance também, porque o bispo estava meio passivo aqui, né? Preso na defesa do peão. Ele melhora o bispo e fica batendo em E6. Eu aproveitei aqui para jogar RH8, um lance profilático útil, porque assim, com o rei em G8, tem dois problemas. Primeiro que o peão de E6 algumas vezes está caindo com cheque, né? E tem esse duplo aqui na torre de C8. Segundo que ele está se preparando para fazer um F4, porque meu rei está na coluna G. Então eu tirei o rei para meio que antecipar essas duas ideias. Ele aproveitou para reforçar o centro com F3. E aqui eu fiz B5, um lance que eu considerei bem útil, porque fixa o peão de C3 ali, né? Ele não consegue avançar, fixa o de A3 também. E eu crio outras casas para os meus cavalos, para eles pularem, tipo C4 ou A4. Ele jogou dama H3, e esse aqui foi um momento bem interessante, porque eu tava bem de tempo, e eu tinha a sensação de que minha posição tava mais confortável, que tava mais fácil de jogar. Mas, por outro lado, ele tá também ele tá tentando responder da forma mais ativa possível, né? Por exemplo, mantendo a pressão em E6, ele dificulta que eu mova o cavalo de C5. Eu vi uma linha bem concreta aqui, mas achei ela um pouco perigosa. Então eu considerei cavalo C6, quando a torre volta para D2, F5. E de primeiro eu achei que ele não tinha visto esse recurso para mim. E eu acho que ele não viu mesmo, porque é um recurso um pouco inesperado, né? Essa ruptura. Se E por F5, E por F5, e aí tá caindo o bispo de E3. Então esse é o detalhe tático. Ele não tem tempo de jogar, por exemplo, o bispo C5, porque F por G4 ataca a dama. E aqui eu tô ficando com peça a mais, né? Depois eu tomo em C5. Termino com uma peça a mais. Mas eu não entrei nisso porque eu vi essa possibilidade. Bispo toma F5.
Que era, é meio que o único, né? Ele ia sacrificar a peça porque a outra opção ia ficar perdido. Então, bispo F5, e por F5, dama F5. E aqui começam a ter uns problemas, porque ele tá batendo em G5, né? E H6 pode ser perigoso por causa de dama G6. Então fica agora atacando H6 e D6. Eu ainda calculei cavalo E6, mas eu não tive muita certeza sobre essa posição. Eu achei que ele não podia jogar dama por B5 para pegar um terceiro peão por causa de cavalo E5. E isso parecia ok para mim, só que na verdade tem torre por D6, né? E quando torre por D6, dama por E5. Então já começam a surgir outros golpes. Aí ele já vai recuperar o material muito bem, assim. Já tá ganho, né? E ainda assim o computador nem fala dama por B5, ele gosta mais de E5, que é outro lance bem inesperado, assim, bem forte. O ponto é que depois de D por E5, se cavalo por E5, torre D6, que é a mesma ideia. E se D por E5, torre toma. Torre toma, torre toma. Se eu tomar com o cavalo de C, cai o peão de E5. Se tomar com o cavalo de E, cai o peão de G5. Então já fica uma posição confusa também. Eu vi essa sequência, mas não achei que era... Eu não achei ela tão clara. Pensei que os lances dele eram muito fáceis. Ele sacrifica uma peça e começa a jogar de forma muito ativa. E além disso, eu senti que a minha posição era segura o suficiente que eu não precisava entrar nisso ainda. Então o que eu pensei? Bom, eu vi essa sequência, mas eu achei que não me passou muita confiança. Então eu falei, bom, vou jogar H6 para reforçar G5, porque agora eu consigo entrar melhor nessa sequência, né? O peão de G5 não fica caindo em várias linhas. Talvez ele percebeu o perigo e jogou bispo F2, e aí o bispo fica numa casa mais ativa. Mas aqui, eu senti que a minha posição realmente já era muito boa e que dava para eu entrar numa sequência concreta. Então, eu resolvi já ir para o jogo mais direto, com o cavalo por G4. Olhando em retrospecto, vendo o que acontece na partida, provavelmente era mais seguro para mim fazer A6. Deveria jogar dessa forma, só reforçando ali o ponto B5, que ainda não parece uma necessidade, né? Porque assim, às vezes dá para pensar, eu defendo B5 e às vezes o peão tá caindo ali em A7 também, então eu ponho ele numa casa mais segura. Mas nesse ponto da partida, não é tão claro que eu preciso fazer isso, né? Que o peão tá em risco. A gente vai ver que no decorrer da partida seria ótimo se o peão tivesse em A6. Mas o ponto principal, eu acho, é que aqui eu tinha mais tempo, eu tinha, sei lá, 30 minutos e meu adversário 5, ele já tava apurando. Então seria um lance razoável para eu simplesmente melhorar um pouco a minha posição e passar a bola de novo para ele, né? Que ele tá apurando. Eu não mexo na estrutura, não mexo em nada, continuo fixando ali os peões da ala da dama e deixo ele tomar a próxima decisão dele, que não é tão simples. Mas esse é um dos dilemas que a gente enfrenta às vezes no xadrez, né? Às vezes você tem que escolher a hora certa de começar a trabalhar sua vantagem de um jeito mais direto. E eu senti que esse era o momento. Então eu joguei cavalo por G4, dama por G4 e cavalo A4. Isso é necessário porque se eu fizer cavalo A4 direto, o peão G6 está caindo ali. Então eu preciso primeiro tomar em G4. Então beleza, dama toma e cavalo A4, mas ele não tem um jeito agora de defender C3. Tipo, não tem defesa o peão de C3 aqui. Se ele não fizer nada, eu vou tomar o peão e tô ganho. Só que agora ele vai ter um contra-ataque que eu tinha visto, claro. Eu tinha visto que ele jogava bispo G3 nessa posição, porque senão ele perde o peão de C3 de graça. E aqui quais são as opções, né? Eu poderia ter jogado cavalo por C3. Só que se cavalo por C3, bispo toma D6 intermediário. E aí tinha uma posição que era torre por D6, torre D6, cavalo por D1. Torre por D1, torre por C2. Nessa sequência, as pretas ganham um peão, é verdade. O problema é que depois de dama G3, a minha posição está muito exposta. O meu rei começa a ficar muito aberto, né? Então assim, dama B8 já é uma ameaça, mas ele tem dama D6 às vezes também. E essa posição é muito ativa para as brancas. Em posições como essa, de dama e torre contra dama e torre, a segurança dos reis é um fator muito relevante. E agora, como meu rei está mais exposto, isso aqui já é muito perigoso para mim, assim. Já é bem fácil perder o controle e ficar perdido numa posição como essa. Então eu avaliei isso como muito perigoso, e realmente, isso aqui é muito perigoso. Por isso eu joguei torre C6, que parecia ok, né? Porque também parece bom, assim, eu defendo D6 e continua caindo ali C3. Mas ele tem uma forma de continuar lutando que é E5. E eu também tinha visto já esse recurso lá atrás, quando eu entrei na sequência, com cavalo por G4 e cavalo por A4. Afinal, ele aumenta a pressão em D6. E se eu jogar F por E5, bispo toma E5, né? Por causa da cravada. E aí essa posição já é bem pior para as pretas. Mas, o que eu contava? Que eu achava que quando D5 eu poderia responder F5. Não dá para jogar D5. D5 é bem ruim, porque aí E por F6, dama por F6 e torre E1. E esse bispo tá entrando em E5.
E eu vou começar já a pagar caro pelo meu rei exposto, né? Pelo rei ali tá tão mal em H8. Mas eu contava com F5, porque eu ganho um tempo importante em cima da dama com esse lance. E nos meus cálculos eu achava que isso era ganhador, mas eu deixei passar um detalhe muito importante. Então, é um exercício legal para vocês pensarem aí com as brancas, o que eu não vi aqui, né? Que eu percebi na hora. Na verdade, tipo, nessa hora, quando chegou o E5, eu percebi o que eu tinha deixado passar, mas já era tarde demais. E aí eu joguei F5 mesmo. Mas qual é o recurso para as brancas aqui? O que eu tinha calculado, né? Quando eu calculei lá atrás, cavalo G4, cavalo A4, comecei a entrar na sequência porque é tudo bem forçado. Eu cheguei nessa posição nos meus cálculos e pensei, aqui eu devo estar ganho. Porque se ele tiver que tirar a dama, eu jogo D5, aí acabou. O bispo não joga, tá caindo C3, aqui eu tô ganho. Se ele joga E por D6, dama F6. Ainda ganhando esse tempo na dama. E aqui também acabou, porque quando tira a dama, cavalo por C3, vai fazer o quê? Eu tô atacando essa torre. E ameacei cavalo E2 ainda. Então, não tem lance, né? Torre D2, cavalo E2. Torre toma, dama toma, qualidade a mais, as pretas estão completamente ganhas. Mas aí nessa hora, eu comecei a olhar de novo a posição e pensei, putz, deixei passar a torre por D6. Mas já não tinha volta, tive que entrar nessa posição. E torre por D6 é um recurso brilhante que meu adversário achou. E agora ele tá totalmente de volta ao jogo, começa a ficar perigoso para mim. Porque qual é o ponto? Se eu tomo em D6, torre de CD6, E por D6, F G4, D por E7, torre de um cheque RH2, e esse peão não pode ser parado. Aí a gente tem aquelas ironias, né, do xadrez, que se o meu rei tivesse em G8, eu poderia jogar F7 e tô ganho. Só que eu tive que tirar o rei para H8 antes, né? Então, não dá para fazer as duas coisas e agora eu tô perdido. E aqui já não tem o que fazer, porque a dama tá voltando pro jogo também. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar F por G4, entrar nesse final. Torre por D8, torre G7, e ele recupera a dama com torre de 1 D7. E assim, essa posição já é perigosa para mim e eu reagi mal, inclusive. A melhor opção era dama F7, que é um final só um pouquinho melhor para as brancas, mas eu joguei rei F7. E aqui ele me ajudou um pouco com torre por E7, porque se ele joga F4, minha posição seria muito, muito difícil, assim, praticamente perdida. F4 é um lance muito bom. Porque ou ele vai passar o peão de H depois da troca, né? Ou se eu jogar G por F4, o bispo F4 e o peão de H6 também é um alvo muito fraco. Mas ele jogou torre por E7, rei por E7, torre H8, foi cavalo por C3, bispo E1 para ativar o bispo, mas aí G por F3, G por F3, cavalo D5, cavalo volta tirando a casa B4, torre por H6, torre por C2. E esse final tá equilibrado, né? O número de peões está igual, o peão de H parece forte, mas quando ele jogou torre G6 eu tenho o cavalo F4 aqui, e ele não pode tomar em G5 que tem cavalo H3, né, ganhando. Então, bispo B4, rei 8, aí a torre voltou para H6, torre C1, rei F2, torre H1, e eu recupero o peão ali, né? Mas tudo bem, ele dá um cheque, rei F7, torre H7, pega o peão de A7, enfim. Esse final acabou igualando e empatou sem muita emoção depois disso. Meu adversário também estava bem feliz com o empate, pelo jeito. Foi uma primeira rodada que eu não esperava, né? Esse resultado eu queria ter ganho. E senti que a minha posição, ela estava melhor, assim, que eu consegui desequilibrar o jogo com o bispo toma C3, mas foi um daqueles casos onde você dá, tipo, uma desligada da posição, um recurso que você deixa passar e a coisa muda completamente de figura, né? Então não só eu perdi a minha vantagem, como depois até poderia ter sofrido muito no final, mas para minha sorte, meu adversário ele estava meio que já satisfeito com o empate, então ele não ficou buscando uma forma de ganhar a partida e acabou empatando. Então assim, um resultado não satisfatório, mas pela forma como foi a partida, eu senti que deixei escapar. Vendo agora com calma e também com o computador, que sempre ajuda, percebi que a minha vantagem não era tão grande quanto eu pensei. E mais importante, meu adversário tomou umas decisões boas na partida. Eu tive essa sensação, analisando a partida, assim, um pouco depois da partida, eu tive essa sensação de que ele jogou bem nos momentos difíceis. Mas vendo agora, eu percebi que ele jogou bem em vários momentos também. Não foi só quando ele ficou pior, assim. Então, foi um resultado até ok, né? Na segunda rodada, no dia seguinte, vamos lá, segunda partida. Eu enfrentava uma MF portuguesa, a Filipa Pipiras, uma jogadora de Portugal. Eu acho que ela é a número 1 de Portugal também, talvez, ou número 2, não sei. E eu tinha brancas, né? Então eu queria aproveitar as brancas. Mas tinha um pequeno problema. Era rodada dupla nesse dia. Esse torneio, ele tinha esse formato. A primeira rodada foi à tarde, só que atrasou muito o início da primeira rodada, teve esse detalhe. Tipo, a primeira rodada era para começar 4 da tarde, começou 5, quase 6, se eu não estiver enganado. Então a primeira rodada, nossa partida já terminou muito tarde. A partida do Iago foi a última a acabar. Ou seja, a gente jantou tarde.
dormiu tarde. E no outro dia, a primeira a rodada já era 9h30 da manhã. Muito cedo, né? O nosso hotel, a gente... o hotel era um pouco longe do local de jogos, era 2 km. Vocês vão ver no vlog que a gente fez várias vezes esse caminho a pé. Mas no início do torneio, sempre teve um transporte, né, para levar o pessoal. Mas nesse dia, se eu não me engano, a van teve um problema, atrasou, e aí a gente chegou atrasado pra rodada e decidimos que era melhor fazer a pé mesmo o caminho. A gente até foi a pé nesse dia já, ficamos esperando muito tempo, depois fomos a pé. E então, assim, foi meio corrido, foi muito corrido essa rodada dupla. Eu tinha as peças brancas, mas não tive tanto tempo de preparar, né? Dei uma olhada nas partidas da minha adversária e eu tava realmente querendo buscar posições interessantes nas partidas. Então, inspirado pelo meu amigo Iago Santiago, que gosta de sacrificar o peão de C4 na catalã, eu joguei D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, D5, que a gente tem uma catalã, G3, e ela jogou D por C4. Bispo G2 e A6. Essa variante ela é bem desequilibrada e é interessante também. Então, roque. E aí ela fez cavalo C6, que é uma linha um pouco mais sólida. B5 aqui, hoje em dia é considerado bem perigoso pro preto. Assim, tecnicamente é ruim mesmo, é praticamente perdido em muitas posições. Tem gente corajosa o suficiente para continuar jogando, mas é muito perigoso. Mas ela jogou cavalo C6, que é uma outra ordem interessante, porque ela mantém pressão em D4, né? Então não é fácil de jogar cavalo E5, por exemplo. E aí as pretas podem continuar com torre B8 e B5, digamos. Tira a torre da diagonal, tenta defender o peão em C4. Então esse é um approach interessante. Mas eu conheço essa posição, né? E aí eu joguei cavalo C3, bispo E7 e E4. Tem várias formas de jogar isso aqui, tá? Por exemplo, se eu não me engano, uma linha bem popular é bispo G5, depois joga E3 e dama E2, tenta recuperar o peão na boa. Tem, eu acho que E3 para dama E2 também direto. E tem esse cavalo C3. Tem cavalo BD2 até, que é outra variante interessante. Aí já oferecendo o peão de D4 também. Mas enfim, eu joguei cavalo C3. Bispo E7 e E4. As brancas já pegam um centro. Esse é um plano bem ambicioso, né? Você ignora o peão de C4 e vai atrás de outras compensações, como centro. Roque e dama E2 ainda oferecendo um segundo peão. Essa era uma sugestão que eu peguei do Iago, que ele já jogou várias vezes e é uma posição interessante. Mas ela nem pensou muito aqui para aceitar o segundo peão e jogou B5. Uma linha crítica é cavalo por D4, é aceitar o segundo peão. Só que aí cavalo por D4, dama D4, torre D1, dama C5 as brancas podem jogar E5, e quando o cavalo D7, bispo F4. E essa é uma posição bem interessante de bastante compensação para as brancas. Porque assim, o preto tem 2 peões, mas a posição das pretas é muito pouco desenvolvida. Então, principalmente essas peças aqui, ó, as torres e o bispo não jogam, tem essa pressão na diagonal e é muito fácil de continuar trazendo as peças brancas para o jogo. Tipo, torre C1, cavalo E4. Tem planos aqui com H4, H5, dama G4 às vezes para criar um ataque na ala do rei. Então isso aqui é bem perigoso para as pretas, na prática pelo menos, né? O computador, como sempre, fala que tá tranquilo, que o preto pode jogar de boa, mas na prática é perigoso. Ela jogou B5, que é um lance mais firme, assim, para continuar desenvolvendo, né? Defende o peão de C4 e vai pôr o bispo em B7. E aqui nessa posição, eu tentei jogar de uma forma assim, digamos, sem me preocupar muito com o peão e mantendo o desenvolvimento. E fiz bispo F4. Porém, já era uma hora de tentar jogar de um jeito mais dinâmico. O crítico é torre D1 agora, para as brancas já jogarem D5. Porque a ideia qual é? Quando o bispo B7, que era o lance que ela ia fazer, porque eu analisei com ela depois da partida, o computador, para vocês terem ideia, prefere cavalo B4. Já para escapar desse D5 com ganho de tempo e ter a casa D3 para o cavalo às vezes. Mas tem uma posição bem popular, vista em várias partidas, que é assim: bispo B7, D5, e quando E por D5 as brancas jogam E5. Porque a ideia é tomar de peça, né, em D5, e já ter uma pressão na coluna D. Então, cavalo por E5. Então, aí aqui o detalhe qual é? As pretas podem jogar D4, que era o lance que nós dois estávamos pensando na partida. Se eu jogasse dessa forma, ela ia fazer D4, e era o que eu estava esperando. Porque a ideia é que se E por F6, bispo toma F6, é uma posição confusa, mas parece ter bastante compensação para as pretas. Porque ela tem muitos peões aqui pela peça, né? Ela tem 3 peões, um peão passado bem forte, tem a torre vindo para E8 e as peças pretas estão jogando de forma bem ativa. Então é uma posição que o preto com certeza tem muito contra-jogo pela peça. Mas tem uma continuação muito forte aqui para as brancas, que é cavalo por D4. E esse momento foi um que eu pensei muito na partida, que é entre jogar torre D1 para D5 ou bispo F4.
E quando eu estava analisando as consequências, né, eu pensei, torre D1, bispo B7, D5, ED, E5, D4. E eu cheguei a considerar essa posição, cavalo por D4, mas eu simplesmente não fiquei muito otimista. O que foi um erro, porque eu deveria ter dado mais atenção para essa linha, porque isso aqui leva uma vantagem clara para as brancas. Até porque esse caminho não tem volta, né? Ela tem que jogar cavalo por D4, torre por D4 e dama por D4. Mas eu só considerei nessa posição, se não me falha a memória, bispo toma B7. Acho que foi o único lance que eu considerei. E aqui eu vi. Como era? Acho que cavalo G4, assim, foi um lance que eu vi que me incomodou. Devolve o material, né? Bispo toma torre A8, mas tá caindo E5 e tem bispo C5 chegando também. E nisso as pretas ainda tem um peão a mais. Acho que foi essa posição que eu vi que eu não gostei muito. Mas na realidade, é muito mais forte E toma F6. Eu, por alguma razão, não considerei esse intermediário. Quando o bispo toma G2, que agora é meio forçado, porque se jogar bispo F6 é pior ainda, né? Bispo toma G2, bispo toma B7, torre 8, para ganhar tempo e bispo E3. Tá caindo a 6 aqui. Tô com 2 por 1, é uma posição excelente. Então bispo toma G2, F por E7, torre F8, só que rei por G2. Isso aqui tá muito melhor para as brancas, tem uma vantagem bem grande. Porque apesar das pretas terem vários peões, ela vai ficar ainda com, tipo, 2 peões, né, a mais. Eu consigo coordenar muito fácil minhas peças aqui com bispo E3, torre D1, cavalo D5, e as peças brancas vão simplesmente entrando no jogo. As duas peças vão ser bem mais fortes que as torres. Bem mais fortes. Mas realmente aqui eu avaliei mal essa posição. E era uma linha que na prática poderia dar muito certo. Porque o lance correto para ela aqui não é D4. Mas D4 parece muito natural, assim, para responder de forma ativa. E se é por F6, que é o lance que parece mais lógico, o bispo toma. Só que tem esse cavalo por D4 que é bem forte. O certo aqui é tomar em E5 direto. E aí cavalo por E5, C6. Fica esse quadrado de peões ali no centro. E, de novo, é uma posição que as pretas têm 3 peões pela peça, mas aqui é muito diferente. Aqui é muito diferente. Eu jogo, tipo, bispo E3 e o jogo segue, né? É confuso. E tem chance pros dois lados, claro. Mas é uma versão já melhor para as brancas, assim, uma versão que tem mais chance dela errada, ela perdeu o controle. Então, assim, o problema do bispo F4, pelo lance que eu fiz, é que ele é um pouco lento. E como ele é muito lento, ele dá tempo das pretas se organizarem. É difícil jogar essas posições que você sacrifica o peão pela compensação, pelo centro, assim, pelo desenvolvimento, porque quase sempre chega um momento em que você vai ter que jogar de um jeito mais já incisivo. Você vai ter que fazer alguma coisa, mas nunca é tão fácil sentir quando chega essa hora, né? Quando você pode parar de fazer lances de compensação, assim, de desenvolvimento, e você já tem que ir para uma coisa mais direta. Então, como eu dei tempo, ela conseguiu se organizar bem, e ela jogou muito bem a partir desse ponto. Então, bispo F4, bispo B7, torre A1, torre AD1, e aí ela já joga torre 8, que é um lance bem legal, porque agora D5 fica muito mais difícil de encaixar, né? Tipo, D5 ED. Bom, se é D5, o cavalo B4 é simplesmente bom para as pretas, ela fica atacando D5 e o cavalo tá pulando para D3. E se eu jogo E5, bispo F8 no mínimo, por causa da cravada. Mas tem também bispo D6 que parece bem forte. Que se coloca num garfo, mas ao mesmo tempo ela tá pressionando D5 mais, né? Aumentando a pressão. Então, assim, como eu não tinha uma ideia direta de como jogar, eu fiz H4, que é um lance muitas vezes útil nessas posições, porque fica apoiando umas ideias com cavalo G5. Tipo, dama C2 e E5 e depois cavalo G5, por exemplo. Então, H4 é uma jogada bem temática nessas posições. Ela fez H6, que já é um lance, assim, é uma reação natural. Quase sempre H4 e H6 é uma reação natural. Mas, assim, isso enfraquece um pouquinho a ala do rei e me dá uma possibilidade de ter, às vezes, um sacrifício de peça em H6. Então, é um pequeno ganho para mim, mas objetivamente a posição das pretas está ok. Era bem forte aqui, de acordo com o computador, cavalo B4, com a ideia de quebrar com C5. Não é nem levar o cavalo para D3, apesar disso ser uma possibilidade, é quebrar com C5. Porque se as pretas conseguirem se livrar do peão dobrado e ativar as peças, aí é um peão mais limpo, assim, ela tá praticamente ganha. Então jogou H6, e aqui eu tive um momento bem interessante mesmo, mas que eu também não percebi a força de uma ideia da posição. Eu joguei A3, agora porque eu queria evitar esse cavalo B4 e porque eu queria passar minha dama para C2, assim, para finalmente ter as ideias com D5, que eu preciso sair da cara da torre para isso, né? Mas era bem interessante E5. E eu cheguei a considerar esse lance, porque o único lance para as pretas aqui é cavalo D5. Se ela fizer uma jogada do tipo cavalo H7, aí D5, né? E agora o jogo abre de um jeito muito favorável para as brancas.
Porque começa a ter ideias de ataque descoberto e tá chegando D6 também, já tem ali uns temas em C7. Começa... É isso que acontece quando a posição dá certo para as brancas, né? De repente eu tenho muita atividade e já tô com uma iniciativa super forte. Então o único lance é cavalo D5. Troca em D5. E eu percebi que se ela jogasse E por D5, eu posso fazer E6. E também, esse tipo de posição oferece bastante compensação para as brancas, porque agora o bispo dela não joga. Não é fácil de ativar esse bispo, eu tenho essa pressão em D5 e começo a abrir a ala do rei, em direção ao rei. Aí já, né, vou tomar em F7, aquelas ideias de sacrificar em H6 já são mais interessantes porque o rei vai ficar exposto. Então eu sabia que isso aqui era interessante para mim. Só que o problema é que as pretas tomam de dama. E aí essa posição parece excelente para as pretas, porque ela mantém essa pressão na diagonal e agora o peão de D4 também é um alvo. E não é tão fácil de criar uma ameaça, porque, por exemplo, cavalo G5, digamos, leva cavalo por D4. Esse golpe é muito forte, que ataca G2 e ataca a dama, né? E se tomar em D5, cavalo por E2 cheque. As pretas ficam completamente ganhas aqui. Só que eu não percebi que dava para jogar de um jeito muito inteligente. Cavalo E1. Esse lance é super fino, porque protege o bispo. Então agora não adianta, cavalo por D4 dá pra ignorar, dá pra jogar tipo dama G4, por exemplo. Não tem nenhum descoberto bom aqui pras pretas, né? Cavalo F3, cavalo toma, e as torres se protegem. E agora tá com uns problemas sérios, tá caindo B7 e D4. Então era muito bom, essa mudança na estrutura era bem interessante. Cavalo toma, dama toma, cavalo E1. Um lance difícil de considerar, né? Cavalo pra trás, é sempre difícil cavalo pra trás, e o ponto é que defende o bispo. Aí quando a dama volta, digamos dama D8, dama G4, isso aqui já é melhor para as brancas, de acordo com a máquina. Porque agora D5 tá chegando com força, tô ameaçando o bispo H6, e de repente tudo deu certo. De novo, todas as peças brancas ficam ativas, de repente a posição já é muito boa. Mas eu não percebi essa ideia. Então eu joguei A3, ela mandou o bispo F8, um lance também muito bom. Já fica antecipando esses D5, né? E agora eu fiz dama C2. O computador aqui, ele sugere bispo H3, assim, mas é uma jogada um pouco arriscada. Uma das ideias por trás do bispo H3 é às vezes jogar G4 e G5. Mas aqui eu fiquei um pouco pessimista, porque eu tive uma partida. Eu joguei uma partida nessa linha, uma posição muito parecida do ano passado contra a MF Katia Librelato. Ou WMI, não lembro agora. E eu perdi essa partida. Eu tentei o plano de jogar com G4 e G5 e ele não deu certo, e depois minha ala do rei ficou muito aberta. Então eu queria jogar de outra forma. Daí eu fiz dama C2. Agora D5 começa a ganhar força, já é mais uma ideia mais viável, né? E D5. Ela jogou bem cavalo A5. E aqui as pretas estão fazendo um plano que foi o mesmo que a Katia fez comigo na partida. Ela vai explorar a casa B3 que ficou fraca, vai levar o cavalo para B3 e manter pressão em D4 e, se possível, encaixar C5. Mas eu tomei uma decisão nessa partida que eu me orgulho até, né? Porque eu lembro que numa posição muito parecida contra a Katia, eu percebi que eu estava começando a ficar pior e que a única forma de complicar o jogo era sacrificar mais um peão, era ficar com 2 a menos. Eu senti que era o que eu tinha que fazer. Fiquei, digamos, 40 minutos assim pensando na posição, mas no fim eu fiquei pessimista e falei, não vou entrar nisso e vou jogar mais sólido. E aí a minha posição só desandou depois disso. E aqui eu tive um vislumbre bem parecido nessa situação. Eu tive, digamos, um déjà vu, assim, uma sensação muito parecida. Porque eu percebi, se ela chegar com o cavalinho B3 ou jogar C5, já era, minha posição vai ficar perdida, porque ela vai desdobrar os peões e vai conseguir ativar as peças. E aí vai ser um peão a mais limpo com vantagem posicional para ela, então é a hora que eu tenho que complicar. Para vocês terem ideia, o computador ele manda jogar torre F1 aqui, simplesmente trazer mais uma peça para o jogo. Só que quando nessa posição, né, quando chega nisso aqui, as pretas podem jogar C5. D por C5, dama C8. Ela sai do ataque e está recuperando em C5. E eu não adianta jogar bispo D6, por exemplo, porque cavalo D7. Vai pegar o peão ali. Não tem o que fazer. Isso aqui já está perdido pro branco. Porque eu vou ficar com o peão a menos sem compensação nenhuma. Totalmente perdido, ainda todo esburacado. Então, nessa hora eu tomei uma decisão que na verdade piora a minha posição. Mas na prática é o lance que tem que ser feito, porque é a única forma de confundir um pouco a adversária, de tornar a tarefa dela mais difícil. Então eu joguei D5, sacrificando o segundo peão. E foi um lance aprovado pelo Iago, que tem bastante experiência nessas posições e ele achou que foi um bom momento, assim, para sacrificar mais um peão. Então E por D5 e eu joguei E5. Porque a ideia não é recuperar o peão, né? Não adianta, assim, se eu jogar E por D5, ela já pode fazer aqui, digamos, bispo D6, por exemplo.
E essa posição, ela só ajuda as pretas. Tá muito bem coordenado, né? A outra torre vai vir pra D8, cavalo B3, cavalo C5, às vezes. O que eu tenho aqui de brancas? Não tenho nada. Então, é, é meio que uma situação assim que eu não tenho opção, né? Eu tenho que sacrificar um segundo peão e jogar pelas complicações. Então eu joguei E5, ela fez cavalo H5, e agora eu vou ter o bispo para E3. Então começa a surgir uma ameaça que é a G4, ameaçando prender o cavalo. Pelo menos nessa posição, tudo bem, eu tô com 2 peões a menos. Mas ela tem problemas para resolver. Nas outras posições, eu tô com um peão a menos e ela não tem problema nenhum para resolver. Ela pode jogar super tranquila. Então aqui, e a gente estava começando a baixar o tempo também, né? Então é um ponto muito importante isso, que eu crio algum tipo de preocupação para ela, que é muito importante, porque senão ela vai jogar lances muito tranquilos. E como já tem um problema concreto, ela tem que tá tendo esse cavalo caindo aí em H5, o cavalo tá ficando preso, ela acabou cometendo uma imprecisão. Ela jogou G6, que parece a reação mais lógica, porque ela pode depois melhorar esse cavalo por G7, E6 ou F5. Mas o melhor lance não era G4. O melhor lance que foi o que eu vi na partida era Dama D7. Eu sabia que esse era o bom. Mas é uma decisão que não é tão simples de ser tomada, porque ela precisa, digamos, ela precisa conviver com esse problema, né, do cavalo ali caindo. Ela precisa aceitar que não tem uma solução imediata para aquilo. E é bem difícil jogar dessa forma, assim, né? Tipo, você fica um pouco. Dá uma certa ansiedade de você saber que tem um problema na sua posição e você não tá resolvendo esse problema imediatamente. Se eu não me engano, depois da partida, ela falou pra mim que ela tava preocupada com o cavalo H2, porque ataca D5 e ameaça G4 de novo. Então, claro, essa ameaça ela não é tão boa quanto parece, mas para vocês verem como na prática, na partida é mais difícil lidar com esse perigo da posição, né? De você estar ali numa situação difícil e você saber que tem uma ameaça do adversário. Isso não é um problema, porque aqui as pretas têm torre por E5. Ela toma defendendo D5 e agora o cavalo já pode voltar para H6. Esse foi o detalhe que ela não percebeu, que era só tomar e tá voltando. Eu tava pensando também em RH2, que aí eu ameaço o bispo H3 às vezes para reforçar, né, a ideia de G4. Só que aqui tem um outro detalhe importante. Dá para jogar torre AD8 mesmo, e quando o bispo H3 dama E7. Porque se G4, as pretas têm D4, uma resposta muito boa. F3 também tá caindo. E se eu tomar com o cavalo, dama por E5 cheque, né? Aí o cavalo já volta ou vai para F4, aqui o preto tá totalmente ganho. Mas é uma situação que ela tem que encontrar uma resposta concreta para um problema imediato. Então, eu já acho, só por conta disso, eu já acho que foi uma decisão muito boa jogar D5 e E5, porque as outras alternativas eram todas muito piores. E acabou dando certo na prática, porque ela jogou G6, que é uma reação bem lógica, só que tem um problema, eu faço G4, e quando o cavalo G7, o que ela esperava? Bispo H6. E aí, cavalo E6, essa posição é muito boa para as pretas. Dá para trocar os bispos ali, mas depois dessa troca, o cavalo tá vindo para F4, ela tem D4, ou tem rei G7, torre H8, então minha posição também fica muito debilitada. Mas eu não jogo cavalo G7, eu jogo cavalo E4. Um lance que ela não esperava, que foi uma surpresa, porque agora eu tô entrando em F6. Além de. Eu não tomo em H6, eu ameaço um duplo ali em F6. Então por isso que eu fiquei. Assim, por isso que eu fiquei orgulhoso da decisão que eu tomei nesse momento. Porque muda completamente, né, a cara da posição e coloca problemas e ideias que ela não estava esperando, que foram inesperadas para minha adversária. Às vezes é só isso que você precisa para confundir o adversário, criar uma situação que ele não tá esperando e com ameaças que são inesperadas, assim, lances que o adversário não tá vendo, porque isso começa a fazer o oponente se sentir um pouco inseguro também da posição e é geralmente a raiz dos erros. Mas ela tomou uma decisão bastante corajosa, que bastante e boa na prática, que foi D por E4. Ela decidiu sacrificar a dama para resolver os problemas mais imediatos. Porque se ela jogasse, por exemplo, bispo E7 para simplesmente defender F6, agora eu tomo em H6. E importante é que o cavalo E6 não tá mais forçando a troca dos bispos. Aqui tinha um detalhe bem legal que era se bispo H4, eu tomo em H4, quando dama toma bispo G5. Não tem dama por G4 porque leva cavalo F6, só que essa dama tá meio sem casa. A única casa pra dama é dama H8, que é terrível, né? Com certeza que o preto agora já tá bem perdido. Tipo, no mínimo, depois de F8, dama C3, é que eu já tô quase ameaçando mate, assim. A posição parece horrível, muito horrível mesmo. E se joga cavalo E6, aí cavalo de E G5. Cavalo toma, eu posso jogar, por exemplo, o bispo toma, ou até H por G5 mesmo. Mas bispo toma já é interessante também. E tem às vezes umas ideias ali com E6.
A posição começa a ficar super confusa, super caótica, mas o branco já tem a iniciativa, o que é muito importante. Eu já tô, pelo menos, com a pressão psicológica nesse ponto, né? Então ela decidiu jogar D por E4, que foi uma solução muito prática. Aí a gente tem uma outra reviravolta na partida. Torre por D8, torre a D8, cavalo D2 e torre por E5. E aqui eu que cometo uma imprecisão. Eu já tinha conseguido algo bom, assim, né? Eu já tinha conseguido deixar ela mais confusa e mais insegura. E aqui eu vi um lance que parecia muito bom, que era a dama C3. Que é quase ganhador, né? Porque toca no cavalo e na torre. Com certeza foi uma jogada que ela deixou passar lá atrás quando ela fez D por E4. Mas as pretas têm cavalo C6, que é o único, né? Defende a torre. Cavalo por E4 e bispo E7. E o jogo segue aqui numa posição bem confusa. O computador ele não tem certeza se está igual ou se está um pouquinho melhor para as brancas, né? O preto também tem umas ideias de contrajogo, como torre D3 e cavalo E6 depois, ativando as peças. Mas isso era o que eu tinha que ter jogado, esse dama C3. E apesar dela ter uma boa compensação pela dama, eu teria minhas chances. Mas eu fiz cavalo por E4, que é um erro muito sério. Foi simplesmente muito otimista da minha parte. Eu pensei, eu ameaço cavalo F6 e tenho a ideia de dama C3 também daqui a pouco, e aí eu mantenho as possibilidades. Mas eu simplesmente esqueci que ela faria, que ela pode jogar bispo toma E4, bispo toma e cavalo B3 agora. E esse cavalo, ele volta muito mais fácil pro jogo, né? Por D4 ou por C5. De repente a minha posição ela já é muito perigosa. E isso foi meio que uma reversão de expectativa forte, assim, na partida, né? Porque eu nem sonhei com isso. Depois só eu percebi, e aí eu falei, caramba, perdi de novo o controle da posição e agora já tá muito mais difícil. Pra vocês terem ideia, aqui eu cometi um erro que poderia ter custado a partida. Porque eu não tava vendo jogadas, realmente, né? Eu pensei, se bispo H6, cavalo D4, a dama precisa defender o bispo. A única casa para isso é a dama B1, aí cavalo de G6, bispo E3, e aqui as pretas parecem que estão dominando muito bem as casas pretas. Ela tem uma ideia muito forte que é cavalo F4. Esse lance é bem bonito, inclusive. Porque esse bispo F4 é o cavalo E2, né? E o cavalo vai ficar muito firme ali. Então, eu comecei a olhar para a posição e eu não via jogadas. Minha posição parecia muito ruim. No fim, eu decidi jogar um rei G2. Falei, não, eu vou jogar isso aqui para tirar o meu rei dessas ideias de cheque em E2. E quem sabe depois eu posso passar a torre para coluna H também, para tentar alguma ideia ativa. Só que isso poderia ter custado a partida. Então aqui as pretas têm uma ideia muito forte. Quem quiser pode usar essa posição como exercício. Pensar um pouquinho aí. O que eu não vi, né? E que pra minha sorte ela também não viu. Jogam as pretas. Então, aqui as pretas têm... Ela jogou C5, que aí é um lance que perde a chance. Mas ela tinha uma ideia concreta e ganhadora. F5, G por F5, G por F5. E quando eu tiro o bispo, torre por E3. Ganhando. Porque depois de F por E3, torre D2, né? Recupera a dama com duas peças contra a torre. Essa é uma posição totalmente ganha já para as pretas. E só existe esse golpe porque o meu rei tá em G2. Só por isso. Foi o lance que eu acabei de fazer, né? E eu crio o tema tático para ela. Mas bom, para minha sorte, foi C5. E aí eu joguei bispo F4, aqui já somem as ideias, né? Ganhei um tempo na torre, torre 7, bispo H6. Cavalo E6, eu voltei esse bispo para E3, bispo G7. Ela consegue organizar as peças. E aqui eu poderia ter jogado H5, que já é um lance que o computador ele começa a gostar um pouco das brancas. Mas na partida não era nada claro para mim, porque ela faz G5, né? E ela tem esse plano muito forte de bispo E5 e cavalo F4. E usar a casa D4 também. Então ela fica com um domínio muito firme das casas pretas. Foi algo que eu não achei nada claro. Eu joguei torre H1 para reforçar essa ideia de H5, né? E depois se G5, H6 e H7, pelo menos eu levo o peão para 7. Mas ela fez bispo D4 e aqui eu joguei bispo H6. Agora, RH7 era bom para as pretas, porque meu bispo não tem casa, basicamente, mas ela jogou bispo G7, aqui já rolou uma repetição, né? E eu fiquei feliz de aceitar essa repetição, porque eu senti que minha posição estava ficando bem perigosa, assim, né? Mas ela também estava feliz com o empate. Bom, essa foi a segunda rodada, foi uma partida também interessante. Eu terminei, assim, essa partida eu achei que eu não joguei tão bem, para falar a verdade, mas por outro lado eu entrei numa posição que eu já tô arriscando um pouco, né? Eu sacrifiquei um peão ali, já é uma posição mais desequilibrada, mais difícil de manter sob controle. E eu senti que ela também tomou algumas decisões boas, principalmente o sacrifício da dama. Eu fiquei feliz com uma decisão que eu tomei, que foi quando eu sacrifiquei o segundo peão, porque eu consegui sentir bem, assim, que se eu não fizesse aquilo, eu provavelmente ficaria perdido em poucos lances, sem colocar resistência. Então, sacrificando o segundo peão, minha posição ainda é ruim, mas ela tem problemas para resolver e isso acabou dando certo, né? E porque quando eu tive uma situação parecida com essa, na partida que eu falei contra a Katie,
Eu fiquei pensando muito tempo, mas no fim não tomei a decisão. E dessa vez eu tomei. Então eu achei que foi um avanço. Mas por outro lado, faltou ser mais preciso. Quando eu tive uma chance, eu vi o Dama C3 e não joguei, né? Então foi muita bobeira da minha parte. E isso poderia ter dado muito errado. Então, assim, sentimentos um pouco confusos, né? Por um lado, achei que eu tomei decisões legais, interessantes, mas por outro, eu também tomei. No momento, nos momentos importantes, eu também tomei decisões ruins, né? E isso poderia ter custado a partida. Então, fiquei ali num mix de emoções, principalmente em relação à confiança, assim, né? De como eu tava jogando. Depois disso, a gente tinha a terceira rodada. E aí eu ainda não tinha marcado a minha primeira vitória no torneio. E agora eu ia de pretas, contra um adversário também de um rating parecido, 2.600, 270, um alemão. E, bom, agora de pretas, né? Que é sempre mais difícil. Como eu disse, nesse dia era rodada dupla. A gente, mais uma vez, não teve muito tempo de preparar, muito pouco tempo, porque a rodada da manhã era 9h30 e a rodada da tarde era 3h30. Então, assim, as nossas partidas, elas terminaram, tipo, 1 da tarde, eu acho, 1 e pouco. Se eu não me engano, nessa segunda rodada foi o Diego, que jogou muito, jogou uma partida muito longa. O Iago também, a partida dele foi longa. Então a gente voltou por volta, digamos, de 1h30, alguma coisa assim. Ainda fomos almoçar. Quando a gente chegou no hotel, já era mais de 2h30. E a gente tinha que sair às 3 ou 3 e pouco para ir caminhando, né, até o torneio. Então também não deu muito tempo de preparar nada. Eu tava um pouco, digamos, não tava muito confiante pelas minhas primeiras duas partidas. Mas algo que eu fiz nessas duas primeiras partidas foi buscar o jogo, né? Na primeira rodada eu desequilibrei com o bispo toma C3, nessa agora também eu sacrifiquei o peão na abertura, mas acabou não dando muito certo, assim, eu consegui posições interessantes, mas o resultado não foi o melhor. E essa terceira partida do dia era a rodada dupla, que geralmente você já tá mais cansado e você não tem tanto tempo de preparar e nem tanto tempo, digamos, de processar assim, o que aconteceu na partida anterior, porque acho que isso é uma coisa muito importante no torneio, você conseguir pensar com calma, assim, né, o que rolou, avaliar objetivamente a partida e se recuperar mentalmente para a próxima rodada. Mas na rodada dupla tem sempre essa dificuldade, porque você ainda tá sob emoções da partida anterior e já vai para a próxima. Então eu pensei assim, cara, eu vou jogar sólido. Tipo, não vou tentar fazer muita mágica, eu tô de pretas, por mais que eu queira ganhar a partida, eu vou jogar sólido, seguro, dentro do meu estilo, e se o meu adversário errar e eu tiver chances, aí sim, né? Então eu vou tentar fazer uma partida boa, bem jogada, e sem correr muitos riscos, porque às vezes isso é o caminho para você estragar o torneio ainda mais, né? Você acha que não, preciso ganhar de qualquer jeito, que eu já empatei duas e agora eu tenho que ganhar para voltar para o torneio. E às vezes você não tá pensando legal porque você ainda tá sob efeito da outra partida, você fez tudo meio na correria, não conseguiu se preparar direito. Então, eu falei, não, eu vou jogar calmo, vamos ver o que acontece e sem muita afobação, sem achar que eu tenho que ganhar de todo jeito, né? Eu vou jogar a partida e ver o que rola. Foi D4, cavalo F6, C4 E6, e eu tava pretendendo jogar uma Ninja Ninja, né? Mas aqui meu adversário fez bispo F4, que é uma ordem flexível, é um lance menos teórico, mas interessante. Tem algumas partidas na base. Eu joguei esse lance contra o Krikor no Niterói Chess Open de 2023. Eu acho que eu analisei essa partida pro canal, ela tá aqui, quem quiser procurar aí. E bom, é interessante, é uma linha jogável para evitar muita teoria. Eu fiz D5, mas assim, tem vários lances aqui, né? Tem mais de um jeito de jogar. O Krikor contra mim jogou B6, por exemplo, buscando uma posição mais de índia da dama. Tem bispo B4 cheque, tem vários lances. Mas o D5 é o mais sólido, né? Então eu joguei D5, C por D5, e aqui retomei de peão, E por D5. A linha mais crítica é cavalo por D5, que é para tentar explorar a ordem das brancas. Aí bispo G3, e aí tem uma forma de jogar essa posição que é C5, já tentando ganhar, né, lutar pelo centro. Aí tem uma ideia bem legal para as brancas que é E4, cavalo F6 e cavalo D2, sacrificando o peão de D4. Eu já estudei isso para jogar de brancas, e é bem interessante mesmo. Dama por D4, cavalo GF3, dama D8, aceitar o segundo peão ali em B2 é loucura. Mas aí segue E5, cavalo D5 e bispo D3. A dama vem para E2 e essa é uma posição assim bastante promissora para as brancas, bastante interessante. Porque as pretas têm peão a mais, mas estão muito atrás no desenvolvimento. E o branco tenta jogar de forma ativa isso aqui, né? Eu joguei já isso aqui uma vez contra um GM russo chamado Maxim Matlakov e tive muita compensação assim pelo peão, muita compensação.
Mas eu não tava querendo fazer nenhuma loucura nessa partida, como eu disse. Então eu joguei E por D5, que é o mais sólido. Foi E3. E aqui eu aproveitei a ordem para jogar bispo D6 e trocar os bispos já. Mas se eu fizesse bispo E7, a gente iria para uma posição... ia acabar transpondo para uma teoria normal, assim, da Carlsbad, né? Da variante das trocas no gambito da dama recusável. Mas eu decidi resolver um problema da abertura já, trocando algumas peças. Então, bispo D6, bispo toma, dama toma, cavalo C3, roque, bispo D3. A gente tem essa estrutura bem típica, né? Muito, muito característica. Assim, o branco pode tentar aquele ataque da minoria, que é o que acontece na partida. Mas aí eu tentei resolver os meus problemas de um jeito mais criativo aqui. Joguei bispo G4, que é um lance interessante. É bem legal, assim, para provocar alguma coisa do adversário. E aqui ele já começou a pensar um pouco, né? Então, já era uma jogada que ele não conhecia. Se dama B3, que geralmente é a resposta contra esses lances quando o bispo sai muito cedo, batendo em B7, meu adversário estava preocupado com dama B6. Mas eu pretendia jogar aqui cavalo C6, que é mais ativo. Tomar em B7 é muito perigoso para ele, óbvio, e aqui eu tô jogando cavalo B4 ou cavalo A5 nos próximos lances e vou conseguir organizar a minha posição. Mas assim, até cavalo BD7 é possível aqui. Porque se ele toma em B7, torre B8, né? E vai recuperar em B2. E vai ficar muito ativo já o preto. Se F3, aí eu ia jogar bispo D7. Eu ia voltar para fazer C5 e cavalo C6. Porque nessas posições ele pode ter problemas com o peão de E3, né? Não vai ser um peão isolado típico, assim. Ele tem uma fraquezinha em E3 já. E se cavalo F3, cavalo BD7. Aí eu continuo desenvolvendo normalmente porque essa cravada é interessante. Mas ele jogou cavalo E2, que é mais normal, né? Ele não fica com a cravada, ele pode atacar o bispo depois com F3 aqui, quem sabe jogar E4. Então eu fiz cavalo BD7. Aí é bom porque eu já consigo completar meu desenvolvimento, né? O bispo não tá mais em C8 atrapalhando as torres. Por isso que esse lance é bem interessante de bispo, porque se eu fizesse cavalo BD7 direto, talvez ele jogasse cavalo F3. E aí a gente tem uma posição típica, mas o meu bispo ali atrapalha um pouco o meu desenvolvimento e vai ser difícil de tirar ele, né? Com facilidade. Então eu já resolvi isso. Bispo G4, cavalo E2 e cavalo BD7. Mas de modo geral, a posição é bem equilibrada, assim, ela é muito sólida. Então eu joguei roque, ele jogou roque. E aqui eu fiz um lance que eu não gostei muito, assim, depois, né? Eu joguei A6, mais para ser um lance flexível, porque a minha ideia era não definir ainda o que eu vou fazer com a estrutura. Porque aí eu posso jogar ou C6 ou C5, ou eu posso jogar B5 e tentar ganhar espaço. Mas depois eu não gostei muito, porque a gente vai ver que na partida eu acabei jogando C6 do mesmo jeito. Era melhor ter feito C6 direto já montando essa estrutura Carlsbad. Então aqui é A6. Outro objetivo que eu tinha também nessa posição, eu pensei, eu vou jogar sólido, mas eu vou dar chances para o meu adversário tentar também pegar a iniciativa, porque, né, é nessas horas que você acaba meio que induzindo o adversário a um erro, digamos, né, você dando a chance dele fazer algo. Porque de pretas, é sempre muito difícil você desequilibrar. Se você tem um estilo sólido igual o meu, assim, e o adversário não faz muita coisa, ele não tenta, é difícil você jogar para ganhar. Então, uma estratégia possível para você, que tem um estilo bastante sólido, é dar algumas chances para o adversário tentar fazer algum plano. Você não tentar parar todas as ideias do oponente. Então, por exemplo, aqui eu estava querendo provocar ele a jogar F3. Porque parece bom para ele ganhar um tempo em cima do bispo e quem sabe ameaçar E4. Só que depois de bispo H5, E4 é um pouco perigoso. É mais simples cavalo F4. E aí eu jogo bispo G6, o jogo segue, a posição é equilibrada. Mas se E4, D por E4, F por E4, as pretas têm uma ideia muito forte aqui, que é cavalo G4, que ameaça cavalo E3 e ataca H2 ali. Então, isso aqui já deixa as brancas em apuros. Se E5, que seria o único jeito de parar as duas ameaças, cavalo de D, E5. D por E5, dama por E5, eu tenho um ataque muito forte chegando. Dama E3, torre AD8, H2 também ainda tá atacado. Aqui o preto já tá ganho. Mas ele fez H3. E aí eu decidi jogar bispo toma E2. A alternativa era bispo H5 para bispo G6. Mas eu fiquei pensando aqui, se trocar o bispo pelo outro bispo, tudo bem, a posição é sólida, mas não tem desequilíbrio material nenhum, né? Fica os dois lados com par de cavalos. Então, desse tipo, pelo menos, eu vou ter um desequilíbrio de peças aqui. Bispo toma E2, dama por E2, e agora eu tenho par de cavalos contra cavalo e bispo. Não é muito, mas é algo. E numa posição super sólida como essa, é difícil esperar muito mais coisa da posição também, né? Então foi torre F8, ele jogou dama C2, e aqui eu fiz o C6 finalmente, né? Poderia ter jogado G6 e deixado o peão em C7.
Mas eu não gostei muito disso, porque assim, eu não acho que nessa posição eu vou fazer C5 uma hora. Porque ele toma e me deixa com esse peão isolado e eu não tenho tanta atividade pelo peão. E quando ele jogar a torre A C1, em algum momento eu vou ter que jogar C6, porque daqui a pouco ele começa a pressionar, né, a coluna C. Então eu decidi jogar isso já. Aí foi torre F-C1, né, ele já tá mostrando que vai jogar pela ala-dama, por isso que ele deixa as duas torres aqui. Eu joguei G6, é um lance bem comum, assim, é para limitar o bispo das brancas, eu dou essa casa pro rei, posso tentar ganhar espaço na ala do rei, algo assim, né? Cavalo A4, ele se prepara ali para usar a ala da dama, e eu joguei rei G7 mesmo, só melhorando meu rei, jogo lento dos dois lados, né, jogo de manobras. Mas era interessante A5 aqui. Era um lance bem útil, A5, porque quando eu fiz rei G7, ele já mandou B4. Que essa é uma ideia temática, assim, o branco não precisa preparar o B4. Não é que eu furei B4, eu sabia que ele podia jogar assim, mas eu achei, né, que não tinha problema. Mas pensando agora, A5 era interessante para dificultar, tornar mais difícil para ele jogar o B4. Porque o ponto é que se eu jogo dama por B4, torre A B1, dama D6, torre por B7, e aqui ele conseguiu o objetivo principal do ataque da minoria, né, que é enfraquecer a ala da dama. É como se ele tivesse jogado B4, B5 e BC6, mas ele usou um recurso tático para isso. Essa posição já é bem difícil para as pretas. Então aqui eu decidi me organizar assim, torre E7, para quando o cavalo C5 tirar o cavalo para F8 e a torre está defendendo B7. Eu poderia já ter trocado em C5 e aqui a gente ia ter uma posição bem parecida com a da partida, B toma C5. Mas foi cavalo F8, torre AB1. Então ele está se preparando para continuar, né, na ala da dama. Ele quer jogar A4 e B5. Mas de modo geral, essa posição é bastante sólida para as pretas. Só que aqui eu comecei a ficar um pouquinho levemente incomodado porque eu percebi que não era tão fácil criar um plano para mim. Qual era a minha ideia, né? Lá atrás, quando eu joguei aqui, por exemplo, rei G7, B4, torre 7, eu pretendia nessa posição jogar G5. Essa era a minha ideia de contrajogo, para depois jogar G4. Por exemplo, se A4, G4, porque essa é a ideia do ataque da minoria, né? As pretas têm que contra-atacar na ala do rei. G4, e se ele faz H4, G3. Aí eu consigo enfraquecer os peões da ala do rei e isso já vai dar muito contrajogo para as pretas, né? Depois eu dobro as torres aqui. Mas eu percebi duas coisas. Quando eu jogo G5, ele pode fazer ou G3, que é um lance muito forte, porque se G4, H4, e aí a ala do rei fica toda travada. Só que ele tem um lance ainda mais chato que é esse, ó, bispo F5. Essa jogada já é muito chata. O bispo fica muito firme aqui, e é mais difícil agora de encaixar G4, enquanto isso ele tá chegando com A4 e B5. E realmente, esse lance ele já enfraquece consideravelmente a minha posição. Eu até tentei insistir com o cavalo G6 para cavalo H4, mas aí vem o G3 e eu fico sem nenhuma ideia. Nenhum plano aqui para jogar por contra-ataque na ala do rei. Então eu senti que essa posição já estava ficando pior para mim. O computador, ele fala que tá sempre ok, tá sempre igual. E sugere jogar assim, ó. Por exemplo, H5, avança o outro peão, que é mais recomendável, sem dar a casa F5, A4, cavalo E6, deixa chegar B5. AB, torre C7, mas o problema é que essa posição é exatamente o que as brancas querem. B por C6, BC6, cavalo E6, dama E6, torre B6. E assim, aqui deu tudo certo para ele, né? Tipo, tudo certo. Ele conseguiu a fraqueza em C6. Eu não tenho ainda nenhum contra-ataque e essa posição é simplesmente muito agradável de jogar de brancas. A máquina dá sempre igualdade nessas posições, mas é muito difícil de jogar para um ser humano, assim, já tá chato. Porque o ponto principal é que as brancas não estão arriscando nada nunca. Ele não tem risco nenhum. Então o que eu fiz? Eu joguei dama D8 para tentar reorganizar a defesa. Ele jogou dama D2 aqui, mas já dava para fazer A4. Mas ok. Então eu joguei cavalo E6. De novo, o computador fala que não tem problema nenhum fazer H5, A4, H4, B5, AB, cavalo E6, ele dá igualdade, mas é o que eu falei, o branco não arrisca nada nunca nessas posições e tá sempre jogando de boa. Então aqui eu fiz cavalo E6. E aí quando A4 eu decidi finalmente trocar em C5 porque eu já tava pensando de uma forma defensiva. Ele fez B toma C5. E aí é engraçado porque depois da partida ele me perguntou, a primeira coisa que ele me perguntou quando a partida acabou foi: B toma C5 foi ruim? Foi um erro? Na verdade, não. Mas eu entendi por que ele perguntou isso. Porque quando ele fez B toma C5, que era o lance que eu esperava, eu jogo torre C8 e aí torre B3, torre de C7. Eu já tinha pensado nesse sistema defensivo. As duas torres ficam protegendo B7. E um detalhe bem relevante é que mesmo que as brancas dobrem na coluna B, ele não consegue criar mais pressão em B7, porque o bispo não é útil para isso.
Se ele tivesse um cavalo, aí seria muito diferente, porque a gente teria um plano aqui que seria trazer o cavalo para A5, por exemplo. E aí com as torres na coluna B e a dama, B7 vai acabar caindo. Não vou conseguir defender por muito tempo. Mas o bispo ele não consegue manobrar assim para atacar B7. Então, dessa forma eu consigo fazer uma defesa sólida, porque o plano para ele atacar mais, para ele aumentar a pressão, seria, digamos, torre B1, torre B2 e passar a dama por trás. Só que nessa hora eu jogo tipo dama C8, ou torre D7, dama E7, e B7 está sempre muito bem protegido. Então eu entendi, né, que ele perguntou isso porque ele sentiu que não tem pressão real em B7. Mas na verdade foi bom. A gente analisou um tempo torre por C5, só que na realidade isso aqui é mais tranquilo para mim. Cavalo D7, torre C2, e aí eu faço um H5, digamos. E quando chega B5, é importante saber que nessa estrutura, quem joga essas posições de pretas, tem um jeito legal de você responder quando chega B5 assim e você tá com os peões em C6 e A6, que é jogar. Porque se A por B5, A B5, as brancas vão acabar trocando em C6 e vão ter essa pressão eterna aqui em C6. E aqui é até mais perigoso porque um dia esse bispo pode aparecer em A4, então ele ajuda a pressionar. Mas o jeito certo de responder aqui é C por B5, A por B5 e A5, porque isso deixa as pretas com o peão passado, e o peão de D5 é mais fácil de ser defendido e é mais difícil das brancas atacarem também. Então, por exemplo, torre A1, cavalo F6, e segue bem sólido isso aqui. Dá para jogar B6 também, mas aí torre C6, né? Tem que tomar cuidado com essa casa, ainda que as pretas tenham o cavalo B8 e quando a torre volta, o cavalo volta e tá tudo certo. Então isso aqui é uma posição relativamente sólida para as pretas e é segura o suficiente. Se der tempo de jogar cavalo B6 e A4, melhor ainda. É até melhor. Mas ele jogou BC5, só que aí é isso, né? Torre C8, torre B3, torre C, C7. E eu vi que essa posição ficou sólida para mim. Por outro lado, não é tão fácil pensar num plano de ataque, assim, um jeito de começar a jogar para ganhar. Então foi torre de CB1, torre ED7, dama E2, torre E7, dama F3. E essa posição eu sabia que estava sólida. Eu sabia até que talvez eu podia começar a jogar por mais que igualdade. Só que qual é o plano das pretas nesse tipo de posição? O único plano que as pretas têm, porque eu não vou jogar pela ala da dama, óbvio, é começar a avançar na ala do rei. Então eu tenho que, tipo, jogar H5, tirar o cavalo, jogar, sei lá, F6, preparar um avanço com G5, trazer as torres aqui, e tenho que tentar atacar na ala do rei. É assim que as pretas jogam nessas posições. Só que tem um risco óbvio, né? Quando eu começar a avançar na ala do rei, o meu rei também fica aberto. E eu sempre tenho o problema de B7 ali sob pressão. Então não é que eu não tenho nenhuma fraqueza e posso simplesmente jogar de boa, assim, atacando sem nenhum problema. Eu também tenho que ficar um pouco ligado. E eu pensei, né, nessa posição, porque aqui começou a repetir. Tipo, eu joguei torre D7, ele voltou para E2, torre 7 dama F3 e aqui ele ofereceu empate. Claramente o cara não tá vendo um jeito de progredir e ele tá satisfeito, empatando com o GM, né, ganhando rating na partida. Eu pensei em seguir jogando, né? Ignorar o empate e jogar, sei lá, H5. Só que tem algumas questões, assim. Primeiro, eu sabia que isso envolvia um risco, né? Que eu ia começar a me arriscar. Segundo, eu não estava realmente otimista com a minha posição. Eu não estava achando que isso ia dar certo. E aí é outro momento, né? Outro ponto que eu acho importante a gente falar sobre essa coisa... a parte psicológica, assim, de você entender, né? Quando dá para jogar e quando não dá a posição. Eu acho que muitas vezes quando você tá no início de torneio que não é tão satisfatório como era o meu, fica essa pressão de que você precisa ganhar, você precisa marcar os pontos para voltar a brigar ali no torneio. Só que isso às vezes influencia a sua avaliação da posição, das posições que você tem, e essa avaliação deixa de ser objetiva. Você começa a querer ganhar a partida só porque você quer ganhar, não porque você tá vendo um plano, você tá vendo uma ideia, mas porque você quer ganhar de qualquer jeito. E pela minha experiência, isso não funciona. Tipo, isso te deixa, te torna descuidado nos momentos críticos. Porque você tá simplesmente acreditando que vai aparecer alguma coisa, que o seu adversário vai errar e você vai ganhar. E o xadrez, infelizmente, não é assim, na maioria das vezes. O adversário tá ali também procurando os lances. Eu já vi, isso já aconteceu comigo muitas vezes, eu já vi com outros jogadores, tipo aluno, assim, que você entra nesse ritmo de achar que tem que ganhar de qualquer jeito só porque você quer ganhar, e você começa a subestimar o adversário, você começa a superestimar as suas chances e passa do ponto. E aí, de repente, você chega numa posição que já não tem mais volta, que não vai adiantar oferecer empate, porque o cara não vai aceitar, e ele já percebe que ele tá ganho e que ele não tá arriscando nada. E aí, muitas vezes, você perde a partida só porque você queria muito ganhar, sem ter nada objetivo para isso. Então aqui eu pensei, tudo bem, eu poderia tentar, mas realmente eu não tô sentindo firmeza na minha posição para jogar para ganhar,
não tô me sentindo tão confiante para tomar esse risco e eu não acho que objetivamente realmente eu tô melhor. Então eu empatei, falei, tudo bem, foi as 3 primeiras rodadas, sobrevivi ao dia da rodada dupla, e é isso. Não são as 3 primeiras rodadas dos meus sonhos, mas é o que eu tenho. E aí eu vou tentar, a partir de agora, trabalhar com isso. Mas vamos falar de forma objetiva. Objetivamente, quem tem vantagem aqui são as brancas. Mas o que ele tem que fazer para trabalhar essa vantagem? Ele tem que começar a jogar pela ala do rei. G4, dama E7, dama F4, por exemplo, H6, F3, cavalo H7, bispo C2. E essa posição ela é bem favorável para as brancas. Muito melhor, porque ele tem uma boa vantagem de espaço. Mas, claro, aqui ele precisaria começar a correr riscos também em algum momento, porque ele vai ter que, né, digamos, tentar avançar na ala do rei, talvez, não sei, passar uma torre aqui, ou quebrar com E4 um dia. Então, assim, claro, as brancas têm vantagem. Eu não acho que o meu adversário ia fazer isso, que ele não ia. Eu não acho que ele ia tentar fazer isso. Mas, por outro lado, se ele não fizer nada, se ele jogar super sólido, eu também não sei quais são as minhas chances. Porque, por exemplo, tudo bem, aqui o computador dá uma vantagem clara para as brancas. Mas o jeito que ele jogou, dama E7 ali, que ele tá, claro, fazendo uma proposta de empate, né? Repetindo. Eu posso jogar H5 e falar, não, eu vou seguir jogando. Mas, por exemplo, aquele já tem G4, que já é um lance bem crítico, assim. Tipo, já cria uma tensão que não tem volta mais. Mas mesmo que ele jogue dama F3, ele fique repetindo ali. H4, dama F4, cavalo H5, dama H3, e aí eu faço F5. Ó, eu tô expondo a minha posição. Ainda assim, mesmo se ele não jogar um lance super crítico, não tá tão claro como que eu vou continuar essa operação, como que eu vou continuar desenvolvendo na ala do rei. Mas ele tem esse recurso, o bispo toma F5. E aí torre F7 crava o bispo, só que dama E2, quando toma em F5 de torre, torre por B7. Ó, ó como a posição já sai do controle. Tipo, cai B7, cai A6, aqui o peão de A vai ficar passado, ele fica com 3 peões pela peça. Já não tem volta mais essa posição, por exemplo, não vai dar para oferecer empate, que agora já era, né? Eu ainda não tenho um ataque claro na luta do rei, eu tenho peça a mais, mas tá longe do cavalo também fazer diferença. E assim, eu não vi nenhuma razão para me meter nesse tipo de situação, porque eu não tenho certeza que isso aqui é bom para mim, né? Se eu soubesse, por exemplo, que eu não tô arriscando nada, que na pior empata, tá bom, dá para entrar arriscando porque eu não tô arriscando zero. Mas aqui eu tô arriscando perder também, porque ele começou a ficar ativo, tá caindo mais um peão e de repente vira uma loucura a posição. Então por isso que eu achei que não era uma decisão muito boa e também eu não me sentia tão confiante para isso, pelas partidas que eu tinha feito até então. E acho que é importante você ter esse pé no chão, assim, de às vezes aceitar que não tô ainda fazendo partidas boas. Então deixa eu tentar fazer uma partida legal, recobrar a confiança e vamos ver nas próximas rodadas, né? Então, assim, esse foi o início do meu torneio, as 3 primeiras rodadas. Eu queria que fosse mais curto esse vídeo, pra vocês verem como é difícil, né? Mas, fora isso, a experiência estava bem bacana do torneio, né? A gente estava curtindo muito a cidade e tudo, a gente estava sendo bem tratado, a comida excelente, estava tudo muito legal. Só o torneio que ainda não tinha engrenado. Mas, como tinha passado a rodada livre e a rodada dupla, e no dia seguinte a gente ia ter mais tempo para descansar e para se preparar, isso me deixou um pouco mais otimista. E aí vamos ver o que aconteceu nas 3 próximas rodadas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário aí também se você tiver alguma coisa para dizer sobre essas partidas. E veja, a gente vai continuar vendo no próximo vídeo como que seguiu aí a minha participação no Spilimbergo Open. Então valeu, pessoal, e até a próxima.